Pessoal, vamos lá, né? Para mim já está dando 4 horas aqui no relógio. Vamos dar início, então, à nossa sessão. Hoje à tarde temos a sessão de apresentação de trabalhos número 4. E nessa apresentação nós vamos ter, da mesma forma com que as outras sessões, 4 trabalhos sendo apresentados. Eu vou inicialmente compartilhar aqui a minha tela, para que vocês possam ver os trabalhos a serem apresentados hoje. E quais são os trabalhos que nós vamos ter para apresentação hoje à tarde? Nós vamos ter o primeiro trabalho, Knowledge Generation and Market Orientation During Global Crisis in B2B Supply Chains, um trabalho de Felipe Martins, no caso eu mesmo, Leonardo Vios, Vanderlei da Silva Júnior e Domingos Napolitano. Em seguida, nós teremos um trabalho chamado Análise do Relacionamento da Gestão do Conhecimento Estruturada na Implantação de Métodos Ágeis em Empresa de Desenvolvimento de Software, por Diego Candal, Ivanir Costa, Marcos Antônio Gaspar e Vinícius Santos. Em seguida, nós temos um trabalho chamado A Transformação Digital nas Organizações, Reflexões sobre as Competências de um Gestor de Conhecimento, da Valéria Macedo, Larisa Turler, Elaine Dias e Marcos Cavalcante. E, finalmente, para fechar a nossa sessão, nós teremos uma apresentação de um trabalho chamado Transformação Agrícola Digital, o entrelaçamento da agricultura e transformação digital para o futuro inovador do setor agrícola. E como nós conversamos um pouquinho antes da sessão iniciar, nós temos aproximadamente 15 minutos para cada uma das apresentações. Obviamente que os apresentadores não precisam usar o tempo todo. Se decidirem falar um pouco menos e reservar um pouco mais de espaço para as perguntas, pode ser uma ideia interessante. Nós vamos ter, além dos 15 minutos reservados para as apresentações, 5 minutos para as discussões. E eu, como moderador, vou dar um aviso para vocês quando faltarem 5 minutos para terminar o tamanho final das apresentações. Ok, gente? Tranquilo? Todos prontos? Podemos começar? Então, o nosso primeiro trabalho, como eu falei anteriormente, se chama Knowledge Generation and Market Orientation During Global Crisis in B2B Supply Chains, da autoria desse que vos fala, Felipe Martins, e também dos meus colegas Leonardo Vios, Vanderlei da Silva Júnior e Domingos Napolitano, ok? Maravilha. Então, de onde que surgiu esse trabalho originalmente, né? O nome de Geração de Conhecimento e Orientação de Mercado em crises, especialmente no caso de cadeias de suprimento de business to business, na verdade foi uma sequência de um trabalho que foi publicado por nós em 2020, né? Esse trabalho, originalmente, nós tínhamos entendido como que a crise afeta o desempenho de negócios e, como consequência, afetava a forma com que a empresa reagia no mercado, se ela ia para um lado mais inovador, ou se ela ia mais para um lado de corte de custos. Esse foi um trabalho que foi publicado no início de 2020, mas que gerou para a gente uma série de perguntas, especialmente o que acontece com o efeito da crise na gestão do conhecimento, porque uma coisa é trabalhar com os consequentes, né, se essa empresa ela vai ser mais ou menos inovadora, mas é preciso também a gente olhar para o sentido mais para trás, para os antecedentes, e ver como que a gestão do conhecimento afeta essa questão, e por isso a gente teve essa ideia de continuidade do trabalho, né. E a lógica por trás desse trabalho é que as cadeias de suprimento, elas dependem de relacionamentos bastante íntimos entre os elos para funcionarem muito bem, só que as crises fazem com que esse fluxo de conhecimento, especialmente de geração, não seja muito bem feito, e isso pode diminuir a forma com que essa empresa reage ou não dentro do mercado. E quando nós fomos analisar a literatura, a gente chegou a uma conclusão de que existe uma certa indisposição na literatura a respeito de qual o papel da crise. Ela fortalece a percepção de crise, ou seja, ela faz com que os elos de uma cadeia de suprimentos percebam uma crise maior, ou o fato de que essas empresas estarem juntas trocando informação diminui a percepção de crise, né? Então essa foi a grande questão norteadora do nosso trabalho. E aí a gente vê basicamente que isso se deve por causa de uma divisão na literatura. Então a literatura tem, por um lado, a tendência de tratar uma cadeia de suprimento como uma só, em termos de coordenação, e também tratar cada elo como um fator único. Então, o nosso objetivo principal era testar esse efeito e verificar se pendia mais para um lado da coordenação, ou se pendia para cada efeito de cada um isolado, né? Então, esse foi o grande ponto desse nosso trabalho.
Inclusive, antes da gente ir para frente, vale a pena discutir um pouquinho uma das perguntas que um dos revisores anônimos fez em relação a esse trabalho durante a fase de avaliação aqui no KM Brasil. Um dos revisores fez o seguinte questionamento: poxa, vocês coletaram dados durante uma das piores crises que nós passamos nos últimos tempos, por que não dar mais enfoque à Covid em relação a esse trabalho? E é uma questão bem interessante que vale a pena ser respondida, que é a seguinte: por mais que a Covid seja uma crise grave, uma crise que precisa ser levada em consideração, ela não tem nenhuma característica teórica diferente do que nós já sabemos a respeito de crise, né? Quando a gente fala sobre crise e tomada de decisão, a literatura já é bem ampla e vai definir uma crise como algo novo, inesperado, grave, com grandes chances de levar uma empresa à falência, mas principalmente nos aspectos de que as informações e técnicas e ferramental anterior não são suficientes para gerar, e a Covid, ela não necessariamente altera essa questão. Então, por isso que o foco do trabalho não é a Covid foi só o cenário onde nós coletamos o trabalho, né? Por outro lado, a gente preferiu coletar os dados em empresas de cadeia de suprimento global, justamente pelo fato de ser uma crise que afeta vários elos de cadeias ao redor do mundo, né? E, com isso, nós chegamos a um conjunto de hipóteses e um modelo teórico que vocês vão perceber que tem algumas coisas semelhantes àquele artigo que nos inspirou em 2020, né? Então, a primeira hipótese é de que o conhecimento que é gerado dentro da cadeia de suprimento afeta positivamente a orientação de mercado, ou seja, o conhecimento que a cadeia de suprimento gera melhora a sua reação de mercado. A segunda é que o conhecimento da cadeia de suprimento afeta uma relação positiva com os fornecedores e, em consequência, que esse relacionamento mais próximo também afete a reação de mercado. Então, vocês percebem que é uma relação de mediação. Por outro lado, a gente também fez duas hipóteses que vão no sentido de responder a nossa grande pergunta de pesquisa, que é que a gestão de conhecimento afeta negativamente a percepção de crise. Então, nós partimos da hipótese de que, se uma cadeia de suprimento é tratada de uma forma única, o fato de que tem mais conhecimento minimiza a percepção de crise. E, finalmente, que toda crise vai afetar negativamente a orientação de mercado, porque esse é um resultado que nós temos, por mais que fosse mediado no último estudo, a gente tem motivo para acreditar que a relação direta seja igualmente negativa. Então, basicamente, esse é o nosso modelo teórico, né? A nossa hipótese, então, que tem mais interesse é essa mediação aqui embaixo, pelo fato de que nós imaginamos, originalmente, que a gestão do conhecimento minimiza a percepção de crise, apesar dela continuar diminuindo a reação dentro das empresas, né? E como é que foi essa nossa coleta? Essa coleta, na verdade, originalmente nós começamos esse projeto no ano de 2019, no termo de análise da literatura, no desenvolvimento das hipóteses. Nós fizemos os pré-testes no final de 2019. E quando nós voltamos de férias, a gente percebeu que, na verdade, a crise era pior do que a gente imaginava. Nós já estávamos em um processo de crise, né? Então, por isso que o projeto começou em 2019, e que a pandemia atual do corona, na verdade, só fez aumentar, amplificar os efeitos de crise que a gente já tinha. Então, nós fizemos um cálculo para amostragem. O mínimo era de 59, mas nós tivemos uma amostragem bastante grande, de 279 empresas, e isso nos deu uma amostragem bastante legal inicial, né? Para a gente poder medir os critérios que estão dentro desse modelo, nós usamos a escala de rigidez sobre ameaça de Daly, em 2011, que também utilizamos nesse trabalho de 2020. Ela é uma escala que mede o quanto uma empresa percebe, especialmente os aspectos internos de procedimento e pânico relacionado à crise. Nós também usamos os canais de conhecimento de negócios, um pouco sobre o conhecimento passado sobre os fornecedores e um pouquinho sobre conhecimento tácito. Então, utilizamos 3 dimensões separadas para analisar o conhecimento da empresa. Para o relacionamento, nós pegamos uma das dimensões da escala de suprimentos do Cheney Poorage, e orientação de mercados, nós pegamos uma análise, uma escala que trabalha de orientação de mercado específico para negócios estrangeiros, porque justamente ela tem um aspecto um pouco mais próximo ao que se pretende medir. Bom, em relação ao nosso método e a nossa coleta de dados, os respondentes tiveram uma média de 35 anos e meio, nós tivemos uma amostra bastante equilibrada. Então, pelo fato de trabalhar com cadeia de suprimentos, a gente tinha um medo original de que tivesse um desbalanceio, mas na verdade a gente teve uma coisa bastante equilibrada. Por mais que a gente fale sobre cadeia de suprimento global, você sempre tem a preocupação
se essa cadeia de suprimentos trabalha mais para fora ou mais para dentro, e a gente também teve um equilíbrio bastante legal, foram 43,5% da produção dessas unidades aqui no Brasil focadas em exportação, então, apesar de serem cadeias globais, isso tem um equilíbrio interessante. Vale a pena a gente também ver que a matriz, ou seja, eu falo matriz, mas na verdade a empresa central da cadeia de suprimentos se encontra principalmente na Europa ou na América do Norte, e quando nós utilizamos o SIC Code para avaliar que tipo de empresa nós temos, chegamos à conclusão que está bastante equilibrado em manufatura e ou comércio e ou importação. Então, das 279, nós temos 201 que estão muito próximos de manufatura e comércio. É importante a gente falar um pouco dessa concentração em termos de manufatura e comércio, porque alguns autores na literatura dizem que existem reações separadas para manufatura e comércio, se comparados, por exemplo, com serviços. E eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas já adiantando, nós não encontramos nenhuma diferença significativa. Os trabalhos que sugerem essa diferença entre manufatura e comércio e serviço em crise eram mais de cunho qualitativo, e essa nossa amostragem permite enxergar que, na verdade, uma crise, especialmente uma crise grave, apesar de ser meio pleonasmo falar de crise grave, faz com que não tenha uma diferença muito significativa, não. Nós fizemos também algumas análises para ver se o nosso trabalho, se a nossa amostragem estava tranquila. Então, para viés do método comum, a gente fez a análise de Raman, e para viés de não resposta, nós fizemos 2 testes, na verdade. A gente fez um teste de médio básico entre o grupo de respondentes iniciais, que foi o pessoal da primeira semana, e o grupo tardio, que é da segunda semana em diante. Também não deu diferença significativa, e também analisamos o viés de não resposta, pegando 15 empresas com o mesmo tipo de perfil, e analisando teste de média por número de empregados, anos em atividade e percentual de exportação, também não deu resultado. E para analisar a endogeneidade, por mais que o método que a gente utiliza, que é análise de modelagem de equações estruturais, não tem uma forma específica de trabalhar com endogeneidade, nós fizemos uma análise em multigrupos e também não encontramos nenhum tipo de diferença, né? Quando a gente fala sobre os nossos resultados em si, é uma coisa que não nos preocupou na parte de pesquisa, pelo fato de que nós estamos utilizando escalas já validadas. Então, a grande contribuição do nosso trabalho está no relacionamento entre esses construtos, mas não necessariamente em construtos novos. Então, como todos eles já foram validados previamente na literatura e usados quase que a exaustão em estudos, a gente não teve nenhuma grande preocupação. Então, os nossos resultados foram muito tranquilos. Mostra que basicamente todos os construtos são muito estáveis, o que já era esperado na literatura, e que os itens que foram colocados em cada um deles refletem muito bem a característica de todos esses construtos, né? E aí, nós chegamos no nosso modelo final ajustado. Então, a nossa hipótese de que a gestão de conhecimento afeta a orientação de mercado das empresas, ou seja, o quanto que ela gerencia de informação, gera informação, dissemina, reage, deu um resultado bastante significativo. O relacionamento como mediador entre gestão de conhecimento e orientação de mercado teve um resultado muito superior. Então, aqui eu não mostro as estatísticas, mas quando a gente faz um teste VAF, a gente percebe que essa mediação é muito forte, então o relacionamento auxilia bastante. Mas aqui, por outro lado, a gente tem uma hipótese que não foi significativa e que ela é justamente a principal do nosso trabalho para discussão, que é o efeito de que a geração desse conhecimento, ele não diminui a percepção de crise, né? Então, a nossa hipótese principal era que a cadeia de suprimento, pelo fato de trocar mais informação, minimiza a percepção de crise por ter um controle maior sobre a quantidade de informação. Lembrando que a cadeia de suprimento, ela sai do início até o final, ou seja, então, em teoria, por mais informação, ela teria uma tendência a diminuir, e, na verdade, não deu significância. Então, ela poderia ter dado uma significância até levemente positiva, mas ela não teve significância no final. E como a gente já esperava, até como consequência teórica do trabalho anterior, nós chegamos à conclusão de que a crise sempre vai afetar negativamente a orientação de mercado dessas empresas. Ok? E, então, como é que foi, na verdade, a discussão final do nosso trabalho, né? A gente chegou a uma conclusão de que, ao contrário do que tem se esperado e que tem se falado na nossa literatura atual, a geração de conhecimento durante uma crise numa cadeia de suprimento não mitiga a percepção de crise, né? Ou seja, não existe uma tendência de diminuir o pânico instaurado por causa da crise.
E a gente também fez um segundo teste, por causa daqueles análises multigrupo, e manufatura e serviço também não tem uma diferença significativa em termos de sense-making, que é uma coisa que a literatura vem afirmando nos últimos 10, 15 anos. Então, esse é um trabalho um pouco mais quantitativo, então é natural que a gente encontre uma divergência em relação a alguns trabalhos qualitativos, especialmente com poucos dados, então é uma contribuição interessante. A contribuição teórica que a gente pode estabelecer como principal desse trabalho é o fato de que a gente sugere, inclusive para estudos futuros, de que o grau de colaboração numa cadeia de suprimento ele aumente conforme aconteça um grande relacionamento, mas que quando você tem uma crise grave, eu até coloquei um sinal aqui para falar sobre crise grave, a gente tem um ponto de inflexão. Então, quando a crise é muito grande, eu tendo a pensar primeiro em mim, ao invés de pensar na colaboração em termos de cadeia de suprimento, né? Eu chamo de crise grave porque a noção de crise e ameaça, ela não é muito clara na literatura, então, alguns autores dizem que um problema grave é uma crise, e outros dizem que uma crise não é um mero problema grave, por isso que eu estou utilizando esse pleonasmo aí da crise grave. A gente tem, obviamente, alguns limites, né, algumas limitações. A gente sabe que, por exemplo, o nosso trabalho, ele, por um lado, tem uma vantagem de coletar dados durante uma crise muito grave, o que faz com que o efeito da crise se amplie, mas, por outro lado, a gente tem um problema muito sério, no caso do Brasil, onde a gente coletou o dado, que é o fato de que nós já estávamos numa crise antes da Covid. Então, pode ser que algumas dessas respostas tenham algum tipo de alteração pelo fato de que a gente está passando por uma crise já contínua e não um mero pico de crise. Então, a Covid só amplificou aquilo que a gente já percebia anteriormente. Além disso, a nossa amostragem, como nós coletamos durante um período de crise, nós vamos ter sempre aqueles problemas de atenção e fadiga de resposta, porque estava todo mundo muito ocupado, né? Então é natural com que a gente leve esses resultados obtidos com uma certa dose de cautela, e estudos futuros poderão, com certeza, ou confirmar, ou inclusive refinar esse trabalho, né? E, finalmente, as principais referências que nós utilizamos no nosso trabalho, vale a pena falar para estudos futuros da escala do Daly, que é uma escala de crise que tem sido bastante utilizada, e Stoll e Sandler e Dutton, que é basicamente essa grande teoria de crise que nós utilizamos para esse trabalho. Maravilha. Ok? Bom, foram 15 minutos exatos. Inclusive, eu vou até diminuir aqui. Bom, terminamos então essa primeira apresentação. Eu vou abrir para vocês fazerem perguntas e respostas, caso algum de vocês queira conversar conosco. Alguém tem algum questionamento, algum comentário, alguma coisa que vale a pena conversar? Felipe, Gaspar, eu queria fazer um desdobramento para frente do seu estudo e do seu construto. Como um dos elementos do construto era relacionamento, eu queria a sua visão sobre se daqui a algum tempo, com todo esse movimento de transformação digital, a gente fosse repetir esse estudo por conta aí do distanciamento físico, né, dos colaboradores e etc., mas ainda com comunicação farta por meios digitais. Será que o elemento relacionamento do construto, nesse novo normal que está se estabelecendo com transformação digital, em cadeias de negócios, cadeias de suprimento, o relacionamento é muito importante, será que tenderia a ter um comportamento diferente o elemento relacionamento em função do que é o novo normal, será o novo normal da transformação digital? Professor, me escuta? Olha, professor Gaspar, sua pergunta é bem interessante, e na verdade esse foi um questionamento que nós fizemos quando a gente estava terminando a redação desse trabalho durante o meio do semestre. Inclusive, tem aqui na nossa sala um dos alunos que viu esse artigo, inclusive numa fase mais inicial, durante a manufatura, assim, por dizer, do artigo. Isso levou a gente, na verdade, a duas outras coletas. A gente, inclusive, está coletando um outro trabalho, que é de transformação digital em micro e pequenas empresas em São Paulo. Por causa da crise, o aumento da crise, a gente não conseguiu tantas respostas, talvez tenha perto de 200, mas a gente chegou à conclusão de que as empresas que têm um core tecnológico, um relacionamento prévio antes da crise, têm conseguido manter um nível alto e até uma diminuição na perda
por causa disso. Agora, aquelas outras que não tinham um relacionamento, especialmente sob o ponto de vista tecnológico, antes, e que estão tentando iniciar um relacionamento, com poucas exceções, não tem tido muito resultado, né? A gente vê na mídia sempre aqueles casos clássicos de pequenos negócios que alguém faz um apelo e viraliza e ajuda, mas esses casos são exceções, né? A maioria do pessoal que tem tentado fazer uma transformação digital a toque de caixa por causa disso e tentar começar um relacionamento, inclusive digital, com a clientela, tem tido muita dificuldade em fazer essa transição, né? Não sei se essa é a resposta que eu te daria para a pergunta, mas essa é uma delas, né? Perfeito, obrigado. Tá, e só falando um outro aspecto, né? Isso nos leva também a pensar um pouco sobre inovação frugal, né? Uma inovação não mais para o lado de melhoria na tecnologia, mas em tirar tecnologia e voltar para um core, né? Tem alguns estudos que estão sendo feitos, inclusive um que a gente também está fazendo, que é o quanto que uma inovação frugal digital tem como efeito positivo nessas pequenas e médias empresas, né? Então, esse trabalho tem sido uma sequência e com certeza vai ter alguns frutos futuros em relação a isso. Tá bom? Perfeito. Obrigado. Vamos lá. Opa. Posso fazer? Fica à vontade. Felipe. Seguinte, quando você chegar a uma conclusão, então, aparentemente, você levantou isso, que dá a impressão que as empresas desta cadeia, né, logística, elas acabam pensando mais nelas do que no todo, correto? O que a gente não, quando a gente planejou a coleta de dados, a gente não imaginava que a Covid ia acontecer, então a gente não graduou a percepção de crise, né, não tem uma gradação. O que nós estamos questionando no trabalho, e isso é uma questão para o futuro, é o seguinte: qual é o nível de crise que precisa acontecer para a empresa começar a meio que se tornar oportunista e começar a falhar com a cadeia para se dar bem ou não? Então essa é uma questão, inclusive, futura. Porque a gente vem trabalhando nesses últimos anos nos riscos envolvidos na cadeia. Uhum. Talvez nesse estudo ter que levar em consideração o risco que uma determinada empresa da cadeia ela considera no caso de crise. E talvez esse risco que ela pondera, ela acaba interrompendo aquele elo para se preocupar em ela não ter o risco, por exemplo, dela falir, dela morrer sozinha. E talvez ela diminua esse link, talvez precisaria estudar isso, com a crise, com o grande impacto que a cadeia sofre, ela pode ser um elo fraco nessa cadeia, em que ela se preocupa mais com o risco da sobrevivência dela. Essa é uma área que eu acho... Exatamente. O que você acha disso? Acho interessante. Eu acho que na literatura de crise a gente sempre fala de crise como um elemento externo, né? Alguns poucos trabalhos, tipo Barnett e Pratt em 2000, 2002, falam de crise como uma coisa interna de mau planejamento que vai se tornando uma bola de neve, que a gente percebe que está indo mal, mas a gente custa acreditar que aquilo vai mal até a hora que aquilo explode, né? Então, a parte do oportunismo dentro de uma cadeia de suprimentos numa fase de crise é uma coisa que não tem sido muito estudada. Crise em cadeia de suprimentos é muito usada por disrupção em cadeia, quando você tem problemas geográficos, ciclones, né, acts of God, por aí vai, mas o política, né? Isso, mas esse aspecto do oportunismo, eu acho que pode ser uma coisa interessante. Tá aí uma coisa legal para se falar futuramente. Legal, Felipe, obrigado, viu? Maravilha. Bom, eu acho que vamos passar então a nossa próxima apresentação para a gente continuar com o nosso horário. Pelo nosso calendário, o próximo trabalho é o do Diego Candal, professor Ivani Costa, professor Marcos Antônio Gaspar e Vinícius Santos, análise do relacionamento da gestão do conhecimento estruturado na implantação de métodos ágeis em empresas de desenvolvimento de software. Diego, eu passo então a palavra para você e quando faltar 5 minutos eu te aviso, tá bom? Acho que você precisa parar de apresentar, professor Felipe, por favor. Deixa eu parar aqui então, pronto, maravilha. Obrigado, professor, vou compartilhar a tela aqui. Já conseguem ver aí? Tá ok? Sim, perfeito.
o nosso artigo, ele fala sobre análise do relacionamento, da gestão do conhecimento estruturado na implantação de métodos ágeis em empresa de desenvolvimento de software, né? Esse artigo foi escrito em parceria com o professor Ivanir, com o professor Marcos e com o Vinícius aí, nosso colega também do programa de mestrado da Universidade 9 de Julho, né? Então somos todos aí do PPGI. A nossa agenda vai passar por introdução, objetivo, plataforma teórica, metodologia, apresentação e análise dos resultados e as considerações finais. Na atualidade, né, pessoal, os negócios estão todos os dias sendo impactados por novas necessidades e isso gera uma demanda contínua por inovação, puxando sempre uma maior velocidade e frequência das mudanças, né? Nós temos visto aí uma tendência que tudo muda muito rapidamente, né? E isso, inclusive, a questão de toda a transformação digital. Temos também um mercado cada vez mais competitivo, onde cada ramo de atuação já se encontra com os seus tradicionais players aí. Então, se você for abrir um novo negócio, uma startup, alguma coisa, pode acontecer aí, né? Muito provavelmente você já vai ter aqueles mais tradicionais, empresas que já executam aquele tipo de negócio muito bem, ou pelo menos há muito tempo, né? Com este cenário surgiu a oportunidade, né, perfeita aí para a adoção de métodos ágeis. Aqueles métodos que, através do Manifesto Ágil de 2001, criaram uma nova frente para o pessoal de desenvolvimento, né, na área de desenvolvimento de software, sendo que hoje, conforme mais recente Agile Report de 2020, nós temos aí uma pesquisa feita, né, pelo Agile Report, onde 95% das empresas já adotaram algum método ágil, sendo que destas empresas, 37, esta implantação ocorreu no setor de desenvolvimento de software. O grande diferencial dos métodos ágeis, diante desse cenário que eu acabei de expor para vocês, é a questão da entrega que agrega valor ao negócio, né? Essas entregas, elas são mais flexíveis, de forma que você consegue adaptá-las baseado em mudanças de mercado, de forma bastante flexível e rápida, ainda durante o desenvolvimento ou criação do software, permitindo uma maior geração de valor para o negócio, né? Diferente do modelo tradicional, onde você compila todos os requisitos, todas os colaboradores, enfim, tudo, você elabora todo o projeto, executa, e só no final você entrega o seu produto, no caso o software, né? Lembrar sempre que nós estamos falando de empresas de software, então o produto final é sempre software, né? Você entrega só no final. Então, e hoje, com essa agilidade e velocidade, na verdade, que as mudanças ocorrem, se você demorar, às vezes, 6 meses para construir um software, daqui a 6 meses, de repente, o que foi solicitado já não condiz mais com a real necessidade da empresa. Então, o seu produto não vai entregar todo o valor de negócio que poderia. Com os métodos ágeis, isso é possível, né? Devido a toda a flexibilidade que eles fazem de input ali no processo de desenvolvimento de software mesmo. Mas a gestão do conhecimento, né? Onde fica nisso, né? Veja bem, quando nós falamos de software e sobre o processo de desenvolvimento de software, precisamos sempre ter em mente que a matéria-prima para a construção deste software, para esse processo, é sempre o conhecimento, né? Para que o software seja construído, precisamos de conhecimento prévio, seja aquele conhecimento até para você usar os métodos ágeis, ou então o conhecimento de arquitetura ou tudo mais, porque é a partir desse conhecimento que vai surgir toda a modelagem, as regras de negócio, os requisitos, sejam esses funcionais ou não funcionais do software, entre outros, né? É claro que também, durante esse processo de desenvolvimento do software, surge ainda mais conhecimento. Otimização de processos de quem está construindo, o cliente vem com uma ideia para fazer um software, e durante
as interações entre o cliente e você que está construindo o software, você acaba dando ideias que o cliente muda os processos dele, para otimizar os processos dele, com conhecimento seu, uma visão diferente, né? Então, é interessante porque aí os dois lados ganham bastante, são informações muito importantes. Então, foi com essa junção da adoção de métodos ágeis, com essa enorme quantidade de conhecimento utilizado e produzido durante o processo de desenvolvimento de software, que surgiu o seguinte questionamento que nos guiou, né, durante esta pesquisa. Qual seria o relacionamento de uma gestão do conhecimento estruturada na implantação de métodos ágeis em empresa de desenvolvimento de software, né? Isso dá o título do nosso artigo, praticamente, né, que seria a análise disso, né? Então, com isso nós identificamos essa linha de estudo relevante. Hoje nós temos software presente em quase tudo aquilo que faz parte das nossas vidas. Acho que é até difícil a gente imaginar a nossa sociedade atual conseguindo viver, né, praticamente sem toda essa quantidade de software que nos rodeia. O software está em tudo hoje. Então, é muito importante que se entenda o impacto que a gestão do conhecimento exerce sobre o processo de desenvolvimento de software, junto com essa adoção em massa de métodos ágeis que o mercado já vem praticando há alguns anos, né? Sobre a plataforma teórica, dentro da gestão do conhecimento estruturada, temos a autora Trevisan, que indica aqui 11 fatores críticos do que seria, né, considerado, né, um sucesso para que uma empresa de software consiga implantar e manter um sistema de gestão do conhecimento bem estruturado, né? Então foram elencados aqui 11, entre eles aqui os mais notáveis. Eu acho que cultura favorável é importantíssimo, porque esse tipo de mudança, né, a questão de implantar a gestão do conhecimento e mantê-la, a cultura é fundamental, trabalho em equipe, né, questão de empoderamento de funcionários também, todos, como eu disse, são fatores críticos, são importantes, mas eu ressalto esses três que eu acho muito, muito interessantes mesmo. Continuando em plataforma teórica, né, na questão de gestão do conhecimento estruturado, tem o Rusk, e cita, né, que os engenheiros de software vêm já se engajando em atividades relacionadas à gestão do conhecimento, voltadas a aprendizado, captura e reuso de experiências há muito tempo, né? A questão do reuso também eu gosto de salientar aqui, para a gente não fazer o que já existe, né? A questão de componentização também. E um outro artigo também, que eu cito aqui na apresentação, Gaspar e outros, evidenciam também que as empresas pertencentes à indústria de software adotam como premissa básica de sua operação, veja bem, adotam como premissa básica de sua operação, é aquilo que a gente falou da matéria-prima da indústria de software ser o conhecimento, a geração e disseminação de conhecimento, o que exige que esse tipo de empresa considere a gestão do conhecimento relevante ao seu negócio. Agora, a plataforma teórica na parte de requisitos para implantação de métodos ágeis no processo de desenvolvimento de software. Conforme a Agile Alliance de 2020, o mais recente, existem mapeados hoje 75 métodos ou técnicas ágeis, e com isso, né, nós buscamos limitar a quantidade de métodos ágeis que nós analisaríamos, né, e para isso nós usamos duas premissas. A primeira seria que necessita de ser um método ágil puro, ou seja, não pode ser híbrido, enfim, uma mistura de diferentes métodos ou técnicas, e a outra premissa seria de que fosse um método ágil amplamente utilizado pelas empresas, né? Ainda conforme o pessoal da Agile Alliance, eles têm o report deles, é um relatório, uma pesquisa que é feita, pegamos, né, a de 2020 também. O Scrum ele é mais usado com 57% e o Kanban com 7%. São usados separadamente, ou seja, de forma pura, sem fazer mistura entre métodos, nem técnicas, tá? Diego, 5 minutos, tá? Tá ok. A metodologia que nós utilizamos aí, vou passar por esse tópico também. A pesquisa é do tipo exploratória, com uma abordagem qualitativa. A coleta da informação foi feita
com documento dos métodos ágeis escolhidos e também uma revisão sistemática da literatura nas bases de dados Web of Science, Scopus e ACM. Então, para identificar os possíveis requisitos para os métodos ágeis, aí, nós consultamos a documentação mais atual disponível destes. Tá? Além da documentação do método ágil, também foi conduzida uma revisão sistemática. A gente usou lá a expressão de busca Knowledge Management and Agile Methods, junto para poder trazer dados para nós, artigos, né? E o período pesquisado foi de janeiro de 2016 a junho de 2020, o que dá aproximadamente 5 anos. Aqui é um exemplo dos artigos, né? A pesquisa retornou para a gente um total de 21 artigos, através daquela expressão de busca, onde nós escolhemos 12 para fazer uma revisão detalhada, porque alguns deles eram repetidos e outros não condiziam, na verdade, com a realidade da nossa pesquisa, com o que a gente precisava. Desses 12 artigos, foi criada uma tabela descritiva, e aqui eu vou apresentar 2 para vocês, como exemplo, né? Tenório, você vê aqui a parte de relato, é bem interessante o resultado. A revisão da literatura indicou que o Scrum permite que o conhecimento se espalhe pelos membros da equipe. Para isso, os autores uniram as etapas do Scrum ao ciclo de gestão do conhecimento. Os autores relacionaram em uma tabela as atividades que compõem o ciclo com as etapas. Então, eles fizeram um relacionamento das cerimônias, das etapas do Scrum com as práticas de gestão do conhecimento. Isso foi muito interessante nesse trabalho. Scatolino, 2019, foi percebido que ambos os construtos gestão do conhecimento e métodos ágeis da pesquisa influenciam de forma positiva a qualidade do software desenvolvido. Né? Chamando a atenção aqui para a questão de relacionamento de gestão do conhecimento, nesse artigo do Scatolino, a influência da gestão do conhecimento na qualidade de software foi considerada maior do que a influência dos métodos ágeis. Como resultado, nós tivemos muitos autores que identificam uma dependência, sim, entre gestão do conhecimento e métodos ágeis, sendo que em algumas situações os métodos ágeis necessitam de apoio externo para que consigam prosperar e tornar o processo de desenvolvimento de software sustentável, né? Aí cita os autores que chegaram com esta conclusão. Para a implantação do Scrum, o risco maior detectado foi a perda de conhecimento tácito, já que em momento algum existe de forma clara e bem definida um processo em que o conhecimento seria registrado de forma explícita pela equipe de desenvolvimento de maneira padronizada e passível de consulta posterior. Dentro do Scrum Guides, que é a documentação oficial do Scrum, lá é dito que o conhecimento vem da experiência de tomada de decisões baseadas no que é conhecido, mas em momento algum se diz como vai se manter esse conhecimento, armazená-lo, distribuí-lo de forma coerente e sistêmica. Já no método Kanban, não foram identificados riscos em requisitos fundamentais, pois ele não trabalha diretamente com o conhecimento aplicado no desenvolvimento do produto, né? O Kanban ele auxilia os profissionais na execução do processo, já que o objetivo dele dentro do processo de desenvolvimento de software é tornar mais visível o andamento e as etapas do processo, né? Houve uma adaptação aí e ele é até um irradiador de informação de como está o processo, o andamento e suas etapas, mas em momento algum ele armazena ou trata ou transporta esse conhecimento mesmo de desenvolvimento entre pessoas, entre equipes e, enfim, ele funciona mais como uma ferramenta. As considerações finais, né? Os métodos ágeis permitem benefícios às equipes envolvidas no processo de desenvolvimento de software, pois eles permitem padronização e proporcionam maior dinamismo, tá? Por sua vez, a gestão do conhecimento também permite o estabelecimento de controle sistemático na criação, armazenamento e disponibilização de conhecimentos empregados no processo de desenvolvimento de software. Então, nós percebemos que pode ser um risco para as empresas de desenvolvimento efetuarem a implantação de métodos ágeis e acabar se esquecendo da gestão do conhecimento, que para essas empresas de software é o seu ativo mais importante, né? De forma alguma pode se esquecer da gestão do conhecimento em uma empresa de software. E o conhecimento que a gente fala aqui seja aquele que você usa para seguir as regras dos métodos ágeis, aquela matéria-prima base do desenvolvimento que a gente comentou, seja as regras de negócios, os requisitos, enfim, tudo mais que envolve o processo, né?
As limitações da nossa pesquisa seria a ausência de especificação de requisitos na documentação dos métodos ágeis. O Scrum se denomina até como empírico, autossuficiente, seria alguma coisa assim, né? E o Kanban não foi encontrado especificação de requisito algum, você pode implantar sem problema algum. A não execução de estudo de caso aplicado em times ou empresas de desenvolvimento de software também, porque isso permitiria uma comparação, né, da implantação de métodos ágeis em empresa que tem gestão do conhecimento estruturado em relação a uma implantação de métodos ágeis em uma empresa sem essa gestão do conhecimento estruturado. Esse estudo de caso seria muito bacana de ser feito. Fica até com uma sugestão também de pesquisa futura, por que não, né? E sugestão de pesquisa futura seria desenvolver um estudo de campo para que se comprove ou não uma melhor fluidez desse processo de software em empresas com gestão do conhecimento estruturada já funcionando, né, junto com métodos ágeis. E considerar também, uma outra sugestão, outros métodos ágeis além do Scrum e o Kanban, né? Afinal, são muitos e todos os dias surgem, está sempre surgindo métodos e técnicas novas. Essas são as referências que nós utilizamos para o artigo. E eu deixo aqui meu muito obrigado e me sinto honrado em participar do KM 2020. Muito obrigado. Maravilha, Diego, te agradeço também aos demais autores. Vou te pedir então para você parar a apresentação e vamos então passar para perguntas e arguições dos demais participantes. Se alguém tiver alguma pergunta, se ninguém tiver, eu tenho, na verdade, um comentário que eu gostaria de fazer. Felipe. Tem? Felipe, então, por favor, fica à vontade, professor. Ô, Diego, parabéns pela apresentação. A gente Obrigado, conversou muito sobre isso esse ano, né? Trabalhamos muito em cima disso. Sim, mas é o seguinte, Diego, tem um problema aí na implantação de qualquer nova filosofia dentro do processo ágil no desenvolvimento de software, que é o seguinte: dentro dos princípios do Manifesto Ágil, a gente conclui que os autores iniciais, os criadores dessa filosofia, eles batiam muito em cima da simplicidade. Se você pegar, por exemplo, o XP, que é o primeiro método ágil da década de 80, final da década de 80, ele já condenava qualquer tipo de coisa que pudesse criar barreiras que os métodos tradicionais traziam. E aí, a única coisa que o Scrum, que é o mais utilizado dos métodos ágeis, que não é método ágil de desenvolvimento, é método ágil de gestão de desenvolvimento, ele colocou lá no final, na cerimônia da retrospectiva, ele colocou lá lições aprendidas. É o único lugar onde você teria a chance de registrar conhecimentos e problemas que aconteceram no processo ou no produto. Então, o que o pessoal coloca no mercado? Se você for introduzir ao longo de todo o processo, em pontos específicos, a coleta desse conhecimento ou a transferência, você deixa de ser ágil. O que você acha desse questionamento? Muito interessante, professor. Faz todo sentido, claro, né? É aquela coisa, o método ágil, ele é o que é justamente por ser enxuto, por ser somente o necessário, somente se realmente for necessário, né? Evitar todo tipo de desperdício, aquela coisa que vem do Lean, enfim, sistema Toyota de produção, e tudo aquilo que a gente, inclusive, conversou bastante também, né? Então, o que esses artigos que nós pesquisamos e analisamos, o que eu consegui perceber foi que, assim, alguns autores, eles acharam que não funcionaria em determinados tipos de projeto também, né? A situação, assim, de GSD, se eu não me engano, que é quando você tem um processo de software distribuído globalmente, que aí o conhecimento, ele é praticamente 100% explícito, você não tem nada tácito, são pessoas que nem se conhecem às vezes, então não tem toda aquela interação entre as pessoas ali.
Então, disseram, inclusive, que nesses casos assim, não funciona. Você tem que começar a adicionar elementos de gestão do conhecimento para que consiga se fazer o software. Né? Dentro da realidade pura de métodos ágeis, eles não conseguiram, embora tenham adotado métodos ágeis para o GSD. Agora, eu acho sim que ao adicionar alguns desses componentes, você perde um pouco da agilidade. Só que eu acho que não vale o risco, às vezes, né? Você se manter tão puro assim no método ágil, talvez para a empresa de software, como a gente comentou, que é o principal ativo é o conhecimento, de repente a empresa pode aí abrir mão de uma questão, de uma certa agilidade para tentar fazer dar um passo, ou fazer como aquele autor que eu mencionei, que ele fez um relacionamento até entre etapas do Scrum com a gestão do conhecimento. Eu acho que seria válido. É possível? Mas é claro que você vai estar alterando a pureza do método ágil. Eu não tenho dúvida disso. Vai alterar, com certeza, tá? Posso fazer uma pergunta, Diego? Primeiro, parabéns aí pela sua apresentação. Gostei bastante. Sim, professor. Eu achei muito interessante quando você falou sobre pareamento, sobre gestão do conhecimento, né, e métodos ágeis. Você fala que eles andam muito próximos. Eu sei que o seu trabalho ele tem um cunho mais exploratório, e aí é meio que uma pergunta / sugestão de pesquisa futura. Você acha que existe uma causalidade, ou seja, um causa o outro, ou o outro causa um, ou é uma coisa paralela, ambos têm que andar juntos? Eu te pergunto isso até por uma questão de coleta de dados futuros, né? Como que você enxerga isso? Você tem alguém que é o carro promotor e é um que segue atrás conforme a necessidade, ou os dois têm que andar juntos para a coisa funcionar? Como é que você enxerga através da tua pesquisa? Eu acho, professor, que depende muito da situação e do tipo de projeto também. Uhum. Eu acho que, por exemplo, naquele projeto onde os recursos estão distribuídos de forma global, eu acho que a gestão do conhecimento ela é mais importante do que o método ágil. Então, ele seria, assim, digamos, implantado antes de se pensar em qual método ágil vai utilizar. Então, teria que ser o método ágil teria que se adaptar ao cenário de gestão do conhecimento que foi implantado, a solução ali. Agora, já um projeto local, vamos dizer assim, um projeto talvez não muito grandioso, eu, sinceramente, se for um projeto entre duas pessoas, uma coisa pequena, um aplicativo para celular, uma coisa rápida assim, de repente, você não tem prejuízo algum de não utilizar na gestão do conhecimento. Uhum. Não, entendeu? Não é uma coisa que você precisa ou não precisa. Eu acho que você tem que analisar com muita frieza o que você quer fazer e o valor daquelas informações, daquele conhecimento todo que você está usando. Bacana, se for muito relevante, se for importante, eu acho sim que é fundamental usar os dois, porque você vai ter a agilidade e toda a flexibilidade do método ágil e vai se resguardar, vai ter a garantia de não perder o seu principal ativo, que é o conhecimento, na empresa de software, claro, né? Maravilha, maravilha. Mais alguma pergunta para o Diego? Não, eu só queria falar muito rapidamente, Diego, com essas duas questões aí, eu acho que já está cheirando um doutorado, né? Dissertação aí, ó. Legal, eu queria agradecer. Eu queria agradecer aí a presença especial do professor Ivanir, né, e professor Gaspar também, que foram parceiros meus aí no artigo, e o professor Felipe aí, parabéns pela apresentação, professor, eu não tive a oportunidade de falar naquele momento, não falei nada, para não atrapalhar. Obrigado, viu? Sem problema. Obrigado, Diego. Diego, acho seu trabalho bastante interessante, eu acho que o pessoal teve a oportunidade de pegar o seu e-mail no final. Tem muito comentário, mas pela questão de tempo a gente vai deixar para um outro momento, tá bom? Tá ok. Obrigado, Maravilha. pessoal. Então, dando sequência às apresentações, vamos passar para o trabalho A Transformação Digital nas Organizações, reflexões sobre as competências de um gestor do conhecimento, da autoria da Valéria Macedo, Larissa Turler, Elaine Dias e Marcos Cavalcante, da Federal do Rio de Janeiro. Fiquem à vontade. Eu vou compartilhar a tela. Antes de começar a comentar o trabalho, gostaria de saber se estão todos vendo agora a tela, se está tudo ok.
sim. Ah, então tá ótimo. Então eu vou começar a apresentação. Sim, sim. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao KM, à coordenação acadêmica, ao Fábio Câmara e a todos os avaliadores do trabalho. É uma oportunidade única sempre participar do KM. Comentar também que nós somos um grupo de pesquisa do Centro de Referência e Inteligência Empresarial, CRI, que é um grupo de pesquisa da COP, da Engenharia de Produção, com coordenação do professor Marcos Cavalcante. Somos pesquisadores da área, e nosso foco, nosso doutorado é em base da ciência da informação, então este é o foco do trabalho que será apresentado. A agenda que foi proposta, eu vou seguir a questão da apresentação do contexto, o objetivo, fundamentação teórica, procedimento e todas as questões de resultado e conclusões. Em relação à apresentação do contexto, do porquê que nós resolvemos pesquisar o que vai ser apresentado em relação à transformação digital, ela teve a motivação exatamente como nós, como grupo de pesquisa, começamos a acompanhar as estatísticas que estavam sendo desenvolvidas ou divulgadas no início da Covid, na pandemia, e que sempre se questionava muito e começou a apresentar estatísticas sobre a importância do trabalhador do conhecimento e a relevância de que agora todos estariam em teletrabalho, home office. Começaram a surgir uma série de pesquisas com base de quais seriam as atividades que poderiam ser realizadas através do home office, muitas delas que envolviam gestão, educação, principalmente nos Estados Unidos, onde Deigel e Neyman, eles construíram uma metodologia estatística para fazer essa avaliação, e Góes, aqui do IPEA, ele pegou exatamente essa metodologia e fez uma análise também dos trabalhadores com base no plano, na qualificação das ocupações, atividades do Brasil. E isso nos despertou a buscar entender um pouco como é que os gestores do conhecimento, que de alguma forma eles são trabalhadores do conhecimento, porque além das habilidades e competências, eles atuam nesse cenário, e identificar um pouco desse momento de incerteza que vem da pandemia, como que a GC tinha sua relevância em relação à formação formal, né, de gestão do conhecimento, e como que isso poderia criar na sua vida pessoal e profissional. Então, nós desenvolvemos 3 questionamentos que nós gostaríamos de investigar e aprofundar, que seriam: quais são essas características dos trabalhadores de conhecimento que eles possuem para atuar em GC, quais seriam as principais competências atuais e necessárias de GC, e como essas competências estariam sendo valorizadas pelas organizações nessa pandemia. Não vou me estender em relação à fundamentação teórica, mas o que foi embasado no trabalho é trazer um pouco da atualidade do tema. A gente sabe que não existe um conceito básico padrão para a gestão do conhecimento, mas nós procuramos a evolução sobre a temática na questão de trabalhos realizados, e identificamos que autores como Dixon, ela já começava a dizer que nós estamos em 3 eras de GC, que ela foi focada muito mais na gestão da informação, depois ela foi atravessada pelas questões de concedimento tácito explícito, e aí é bem na época de Nonaki Takeuchi, e depois vem agora uma iniciada em 2015, que seria essa 3ª era, onde o importante era a alavancagem do conhecimento do coletivo, criação de novos conhecimentos. E, paralelamente, Davenport começa a se posicionar também em redes sociais mesmo, dizendo que, mesmo com essa visão de que a gestão do conhecimento estaria defasado ou morrendo, conforme até foi falado que tentou-se mudar o nome para gestão de mudança, gestão de inovação, ele ainda estaria sem fôlego. Isso nos impressionou muito, porque, de alguma forma,
a questão do trabalhador do conhecimento, ele é um foco que vem há muito tempo sendo relacionado através de trabalhos acadêmicos, desde a época de Reich, quando ele veio dizer que o trabalhador do conhecimento solucionaria problemas, e tem todo um arcabouço de teóricos falando sobre isso, e principalmente também por conta das tipologias que já existem de análise de papéis sobre a sua conhecimento em relação aos processos de conhecimento, e também com essa visão mais atual de que os trabalhadores do conhecimento, eles tendem a cada vez mais participar ativamente dos processos que envolvem a GC através da criação de valor estratégico das empresas e organizações. Com base nessa fundamentação, nós construímos o nosso procedimento metodológico do estudo, que é um estudo exploratório e descritivo, que usa, de alguma forma, base de dados abertas, secundários, mas são open data, e também de dados primários através de uma pesquisa que foi realizada através de um questionário online. Eu vou apresentar na sequência a primeira etapa dos dados secundários e, seguidamente, como foi a aplicação do questionário, de como essa coleta foi realizada e quais os resultados que foram obtidos nessa coleta. Em relação aos dados secundários, nós identificamos um trabalho do professor Silva, que ele já traz uma série de informações relevantes relacionadas à formação profissional de mestrados e cursos de doutorado na área, e identificamos que o primeiro programa de gestão do conhecimento foi na área de informática, na Universidade Católica de Brasília, e isso bate um pouco com aquilo que está sendo falado por Dixon sobre as eras, em quais seriam as áreas que o gestão do conhecimento começa a ser destacado e referenciado. Seguindo, em relação à formação profissional, que seriam dos MBAs ou do Lato Sensu, nós capturamos os dados da plataforma MEC, né, que é uma plataforma aberta, onde você consegue pesquisar não só cursos de mestrado, mas todo e qualquer curso. É até interessante a plataforma, perfeita de captura de dados para análise. E, através de uma palavra-chave única, conhecimento, já que o professor Silva buscou gestão, conhecimento, inovação, nós preferimos focar numa única palavra-chave no título do curso. E identificamos 116 cursos. Desses 116 cursos, 30 apresentavam um conteúdo, porque na pesquisa, na plataforma, você consegue ver o programa, quando ele foi registrado, catalogado, então você consegue fazer essa análise. Identificamos que 30 programas tinham uma abordagem muito mais em relação à pedagogia, questão de ontologia, eles falavam sobre questões de psicologia, e não era bem o foco que nós queríamos dar à pesquisa, era mais foco realmente à gestão do conhecimento, à gestão. Então, nós, pela análise, identificamos que 2 cursos caberiam na análise e completamos 88 cursos para serem analisados de uma forma mais dirigida dos resultados das informações que estavam nessa plataforma. E aí identificamos que uma boa parte desses conteúdos cursos estavam desativados. Retirando os cursos desativados, nós encontramos 75 cursos. E aí, também desses 75 cursos, que é o que eu vou mostrar na sequência, nós identificamos que são 33 cursos no formato presencial e 43 no formato à distância. Observa-se no gráfico essa evolução, porque a data que se analisou foi a data a qual a instituição, o IES, lançou a oferta do programa e foi aprovado junto ao MEC. Nós observamos que existe, sim, uma série de cursos, sendo que uma forma mais elevada de interesse de lançamento de programas, oferta de programas a partir de 2017, e com uma referência maior em ensinos à distância, demonstrando que a temática e o interesse das instituições já estavam com foco mais em oferecê-lo na forma remota.
5 minutos, uma vez... Oi? Desculpa? 5 minutos, tá? Perfeito. Com base nisso, nós observamos que 29 cursos que tinham ativos e tinham egressos, que existiam 9 cursos presenciais e 20 à distância, e que o principal deles era o do Rio de Janeiro, que foi em 99, exatamente pelo centro de pesquisa a qual nós estamos atuando, que é o MBKM, e que é na área de engenharia de produção. E com isso, nós fizemos o quê? Nós pegamos um banco de dados que tínhamos de ex-alunos do MBKM e fizemos uma pesquisa através do Google Form, encaminhamos a cerca de 450 ex-alunos que tínhamos cadastro e recebemos cerca de 7,6% de retorno de respostas. A pesquisa ela é mais extensa, o que a gente vai apresentar aqui é um recorte desse resultado dessa pesquisa. Então, observa-se que tinham representantes de todos os anos, quase, que muitos buscavam o curso por conta de atualização profissional, parte para efeito do conhecimento IGC, e alguns, 13%, por conta do programa oferecido por ser de uma universidade, que nos também chamou a atenção. E que o perfil dos alunos, que apenas 8 desses 35 atuavam em GC, os outros atuavam em diversas áreas referentes à gestão de mudança pública, software, tecnologia educacional, mostrando que o temática é uma temática transversal e multidisciplinar. A pergunta aberta, primeira, que era sobre qual é a relevância da formação de GC na vida pessoal e profissional, nós observamos que, mediante o ano a qual ele concluiu o curso, os interesses e a relevância muda. Quer dizer, para quem findou na década de 2000, começo da década de 2000, havia um interesse sobre o tema porque estava em voga, porque existia uma necessidade da organização em ter uma visão mais sistêmica da empresa, e o conhecimento era fundamental para isso. Já na metade do século 2000, veio a questão de trazer um olhar mais para as equipes de profissionais que participavam, de como o GC era visto no mundo corporativo e como era importante ter estruturar uma capacidade do GC na empresa. E nos últimos 9 anos, observa que tem uma visão mais individualista. Então, o aluno, ele identificou que é importante porque o GC abre portas, te dá um ferramental melhor para gerir o conhecimento, não só no campo de atuação, como também na vida profissional. Em relação à segunda pergunta aberta, que é sobre quais as características que o trabalhador do conhecimento possui, nós aplicamos a metodologia do Reinhardt, que eu apresentei lá na frente, que ele tinha uma série de 10 perfis em termos do trabalhador do conhecimento. E observamos que, para esse grupo de respondentes, 85,7% observaram que o linker, que é exatamente aquele profissional que consegue reunir várias informações e ter uma análise analítica em relação da questão observada no processo da construção do conhecimento, é extremamente importante. E o segundo papel é o do network, sendo solucionador, ficando uma terceira em grau de prioridade. Na pergunta 3, que é as competências, nós fizemos uma nuvem de palavras e o que nos demonstrou é o seguinte: além das competências que o GC já lhe dá em termos de compartilhamento, em termos de processo de conhecimento, existe uma série de outras competências que são atitudes ou são habilidades que eles consideram fundamental no momento para atuar com o GC. Por exemplo, a comunicação, a empatia, a flexibilidade e adaptabilidade, além de solucionar os problemas. Em relação à pergunta 4, as competências de GC, se elas foram valorizadas na pandemia pela organização, nós fizemos essa pergunta como sendo uma pergunta sim ou não, e dos 35, 34 disseram que sim, a organização valorizou, e desses, 16 responderam
como essas competências auxiliar a organização. E aí nós temos uma série de exemplos que nós estamos falando até durante o próprio KM Brasil, que é sobre a capacidade da curadoria de conteúdos online, das lives que democratizam o conhecimento, a oportunidade de mapear melhor como a receita pode ser a mais assertiva, e também as novas práticas através da necessidade do compartilhamento da informação em videoconferências, no teletrabalho. Então, uma série dessa transformação que foi acelerada por conta da pandemia, e o digital ela é totalmente referenciada nas respostas de todos os respondentes. E observa-se ainda que tem um lado pessoal que começa a entender melhor as minhas redes, quer dizer, o meu network, organizar melhor o meu fluxo de trabalho. E com isso, chegamos às nossas conclusões, que, na verdade, não foi nosso objetivo encontrar respostas absolutas sobre o momento, sobre a Covid, não era esse o nosso foco, mas sim, por conta do momento, ser um momento único, observar esse movimento e a opinião desses respondentes. O crescimento da oferta de cursos à distância, ela demonstra no próprio comportamento dos resultados da própria plataforma do IMEC, e a gente precisa acompanhar isso para saber se isso vai continuar crescendo, se cada vez mais cursos à distância nessa área vão começar a ser solicitados. É uma pesquisa que não acaba aqui, ela é uma pesquisa do momento. E também uma reflexão sobre esse momento que passamos, se o trabalhador de conhecimento, a partir do momento que ele está isolado na sua casa, no seu ambiente de trabalho, se ele vai conseguir, através das suas redes, se conectar, gerir o seu conhecimento, que pode ser uma nova competência nesse mundo digital. Também existem outras questões relacionadas a que novas pesquisas devem ser alavancadas nesse momento por conta do GC, nesses momentos de crise mundiais. É lógico que a gente acabou de apresentar o nosso colega falando de crises, mas o que aqui é a questão no momento, por conta dessa crise, o impacto que ele deu na transformação digital. E esse estudo é uma iniciativa do grupo de pesquisa do CRI, como eu já comentei, e nós sempre estamos buscando acompanhar o que ocorre em termos de mudanças no mundo organizacional e na emergência das empresas nessa questão da digitalização. As referências que foram utilizadas, meu muito obrigada a todos, e estou disponível caso necessitem de qualquer maior informação sobre o trabalho. Muito obrigada. Maravilha. Obrigado, Valéria. Obrigado aos outros autores. E vamos abrir, então, as discussões. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta inicial para fazer. Eu tenho uma, mas eu queria ver se tem alguém que tem alguma inicial antes de mim. Se não, vamos lá. Valéria, eu gostei bem do seu trabalho, especialmente da forma com que você apresentou os resultados. E o que eu achei interessante dos resultados, especialmente quando você apresenta aquele gráfico, né, aquele pie chart, e você tem o grosso das suas respostas indo para o lado do linker e do networker, será que a gente vê que a gestão do conhecimento no Brasil, ele tem a ver, talvez, eu estou fazendo uma inferência, tá? E óbvio que eu não sei se o seu trabalho vai nessa direção. Será que no seu trabalho, será que você não, sem querer, chegou numa conclusão interessante de que, pelo fato de a gente não trabalhar muito com conhecimento explícito e sintático, tácito no Brasil, pelo fato de que as nossas organizações às vezes são imaturas, ou tem menos procedimentos, ou às vezes são espelhamentos de organizações internacionais, sem necessariamente ter o mesmo tipo de cuidado, que esse profissional de GC, ele foque não na parte mais explícita, ferramental, mas ele trabalha justamente nessa questão do bastidor, de saber onde se encontram essas informações dentro da empresa e se torna uma espécie de hub. Então, ele trabalha com um subconjunto do conhecimento na área onde nós somos efetivamente defeituosos, assim por dizer. Será que tem alguma coisa disso? Como que você enxerga essa situação? Olha,
Em relação exatamente à questão da tipologia, é interessante você perguntar, porque esse foi minha parte do mestrado que eu fiz, que foi sobre o perfil do trabalhador de conhecimento em ambientes de pesquisa acadêmica, tá? E o resultado, impressionante, porque dessa vez ela foi uma pesquisa mais pontual, o resultado foi muito próximo, né? O que chama atenção, porque, na verdade, se você está num ambiente de pesquisa, que também você está mexendo sobre conhecimento, você também tem o trabalhador do conhecimento, ele tem o mesmo perfil, e também ele é um gestor de conhecimento, ele também tem o network, o linker, e o solucionador como um dos principais pontos. Essa pergunta que você me faz é uma questão que nos incomoda, porque, na verdade, a partir do momento que a gente está falando de um ambiente de inovação, ele deveria buscar muito mais a ser uma análise, um pesquisador, não necessariamente um rastreador, mas um criador de conhecimento. Então, eu acredito que o Brasil pode ter algumas especificidades diferentes, exatamente por conta que o conhecimento aqui, ele das organizações ainda que não trabalham diretamente com a academia, onde é o grande criador, que nós já temos problema. Talvez na própria organização... Talvez a gente esteja numa espécie de periferia, né? Exatamente, mas isso precisa ser melhor avaliado, ainda mais agora, que tudo vai virar uma grande questão do coletivo digital, né? De como isso vai ser trabalhado com essa digitalização do conhecimento, eu diria. Então, é um questionamento que a gente precisa continuar investigando. Maravilha. Na verdade, só uma curiosidade, esse trabalho de vocês é um trabalho de doutorado que está acontecendo, certo? Então, nós somos doutores... Porque eu queria realmente me inteirar depois sobre os resultados de vocês, porque eu achei bem legais, eu queria, na verdade, ler mais sobre isso. Não, eu acho, nós vamos publicar a segunda parte, que é um recorte, como ele disse, tem uma outra parte que é mais focado ao conteúdo do curso e as expectativas em termos de GC. Então, você pode continuar em contato com a gente, também seguir as nossas redes e tudo que a gente divulga. Na verdade, nós temos algumas iniciativas, como um simpósio chama-se Network Science, onde a gente também trata a área de gestão do conhecimento como pesquisa. Então, é bem legal. Bom, novamente agradecer a participação de vocês. Obrigada. E para dar sequência para a nossa apresentação, nós temos o último trabalho, mas não menos importante de hoje, que é a transformação agrícola digital, o entrelaçamento da agricultura e a transformação digital para o futuro inovador do setor agrícola, da Renata, Fábio Correia, Thaís, Maria, Jurema e Eric, né? Isso. O espaço está disponível para vocês. Thaís, posso só pedir para você ligar sua câmera quando você estiver falando, para ser registrado? Maravilha. Te agradeço. Fique à vontade, tá? Tá bom, eu vou compartilhar aqui a apresentação, tá? Tá bom. Tá aparecendo aí? Ainda não. Tem um botão na direita chamado apresentar agora. E você tem que escolher uma das telas para apresentar. Vou cancelar e fazer novamente, porque parou. Agora foi? Não, Thaís, eu vou compartilhar a minha para você ver como é que eu faço. Pode ser? Pode. Bom, vamos lá. Você vai enxergar aqui, ó, na parte direita, um botão chamado Você está apresentando. No caso, quando aperto, ele tem lá o apresentar. E aí, quando eu abro, ele vai me selecionar qual tela eu gostaria de apresentar. É só clicar e ele começa a espelhar, tá bom? Eu... Agora tá. Mas para eu ir agora, você tem
cancelar a sua, né? Eu já cancelei a minha. Tá. O link aparece aqui sim pra mim. O problema é que na hora que eu coloco, na hora que eu clico em compartilhar, apresentar agora, certo? Aqui ainda não apareceu. Você clica, tem um botãozinho embaixo que você tem que compartilhar, senão ele não funciona. Você escolhe a sua janela do PowerPoint e clica no botão compartilhar embaixo. Thaís, talvez seja mais fácil você apertar no botão compartilhar a tela inteira, porque aí a gente vê tudo que está no seu computador. Isso que eu estou tentando fazer, eu já apertei, aí eu coloco aqui, ó, tela inteira. Mas não aparece para vocês, né? Pelo menos para mim não está aparecendo. Para você está aparecendo, professor Gaspar? Não, ainda não. Alguém tem a apresentação dela? Poderia apresentar e ela só fala. Não, pessoal só eu que vou apresentar. Eu posso também ir falando aqui, pode ser? Pode. E se a Thaís mandar por e-mail, a gente apresenta para ela. É 1 minuto. Pode ser. Quer que eu faça isso? Ou o professor Felipe, qualquer um de nós podemos fazer isso. Thaís, você quer mandar para a gente? Aham. Tá bom, eu vou colocar o meu e-mail institucional aqui para você, e aí se você puder... Bota no chat, ela já pega no chat. E aí, se vocês me permitirem, até para a gente ter desse tempo produtivo, a gente recebeu a pergunta do Roberto Vasconcelos, na audiência dessa sessão, da Força Aérea Brasileira. Ele dá parabéns a todos, né, e coloca... A gestão do conhecimento não estaria caminhando para uma gestão do conhecimento total, ou seja, uma qualidade total, o conhecimento deve ser de todos e de suas responsabilidades? Os participantes aí da mesa. Beleza. Enquanto a Thaís vai mandando, eu acho que a gente pode começar a discutir um pouquinho esse tema. Eu, pessoalmente, acredito que a gestão do conhecimento ela vai se tornar cada vez mais central. E não tanto por retórica ou até por uma questão de discurso, mas por uma necessidade. Eu acredito realmente que os sistemas estão se tornando cada vez mais dinâmicos no cenário, as empresas estão se tornando cada vez mais dependentes, não só de sistemas mais rápidos e ágeis em termos de resposta, mas também em termos de reação para as alterações de mercado. Isso faz com que a gente precise cada vez mais de funcionários e de pessoas que tenham essa capacidade de enxergar mais além, que não sejam absolutamente dependentes da técnica, da tecnologia, mas que consigam manipular a tecnologia a ponto de tomar decisões mais rápidas e mais reações melhores nas empresas, né? Thaís, eu acabei mutando o seu microfone só para diminuir a microfonia, tá bem? Mas se quiser, quando estiver preparada, pode voltar aí a ativá-lo. Fique à vontade. Um outro aspecto que o Roberto fala que eu achei interessante é o seguinte: em que momento que a gestão do conhecimento ela deixa de ser, como inclusive o trabalho da Valéria colocou, o papel de uma pessoa que faz um hub em si, ou num pequeno pedaço da rede, e ele começa a ser uma responsabilidade de todos. Eu acredito que, inclusive, como pesquisadores, e boa parte de nós, talvez até educadores, a gente precisa começar a não só divulgar, mas evidenciar o papel
da gestão do conhecimento, não só como um saber separado, mas como um saber integrado nas outras disciplinas. Então, eu pessoalmente acredito que existem dois papéis diferentes, do funcionário, do profissional gestor de conhecimento, mas eu enxergo que muitas vezes, nas áreas onde não há um gestor de conhecimento de forma explícita, que seja necessário, talvez, também ter um acompanhamento melhor de como que essa gestão de conhecimento acontece dentro de outros setores, né, de forma mais integrada. Thaís, chegou a sua apresentação aqui, eu vou compartilhar, tá bom? Tá ok. Vocês estão conseguindo enxergar? Thaís? Sim, agora. Só tá carregando aqui para mim ainda, eu não estou conseguindo. Vocês estão conseguindo enxergar? Vê-la. Eu estou, tá na capa. Tá, maravilha. Mas se você tiver a questão, eu só vou pedir para talvez a gente fazer uma versão um pouquinho mais curta. A gente tem uns minutos a mais, obviamente, da sessão, mas segundo a organizadora, a gente tem uns 10 minutos a mais, a gente pode ir até as 5h40, então talvez a gente encurte um pouquinho para a gente poder falar um pouquinho no final, pode ser? Pode ser. Maravilha. Ok, agora tá aparecendo para mim. Agora, se quiser só falar, eu passo para frente, tá bom? Tá, joia. Boa tarde, eu agradeço a participação de todos, peço desculpa por esse contratempo aí com a apresentação. Eu faço parte, né, da Universidade FUMEC, juntamente com os outros autores, e o meu tema aí, né, o que eu vou tratar hoje é a questão da transformação agrícola digital, o entrelaçamento da agricultura e transformação digital para o futuro inovador do setor agrícola. Pode passar. Contextualizando, né, esse contexto todo, né, em que estamos, a sociedade do conhecimento, a economia da informação e conhecimento, em que o conhecimento, ele está aí como um elemento central, do eixo de produção, em que a intangibilidade tem mais valor aí do que os bens físicos, inserido aí nessa questão do capital intelectual, da intangibilidade dos bens, de um meio de produção em que se valoriza essa questão, né, se deixa de lado alguns outros eixos de produções da era industrial, a transformação digital se insere também nesse contexto, e na mesma sequência, a agricultura, ela é rica também em conhecimento, e ela também se insere, e ela tem que se adequar de forma a estar também nesse contexto. E diante disso, a gente está trabalhando aqui a questão da agricultura digital, né, que utiliza um caminho para modernização, integração e automação da agricultura, como forma de ter uma alta qualidade e um alto rendimento. E, para isso, faz o uso de novas tecnologias, né, inovadoras, a fim de modificar os seus processos produtivos, os seus gerenciamentos, as suas demandas e a sua gestão como um todo. Dessa forma, nós fizemos aí uma revisão de literatura, procurando em algumas bases, artigos, né, que tratavam dessas temáticas, desses dois construtos, agricultura digital e transformação digital. Inicialmente, nós demarcamos que a agricultura digital, conceituamos ela para a gente conseguir, né, como um parâmetro, ela é tida como uma integração de sistemas científicos com sistemas tecnológicos modernos e novos métodos e abordagens para processar, armazenar e recuperar dados. Nesse sentido, a transformação digital pode ser entendida como a junção de tecnologia ao negócio, estruturando o modus operandi de como os negócios mais mundiais são realizados, comunicados e desenvolvidos. A partir desse contexto, de tudo que foi falado, né, chegamos a um problema de pesquisa, quais as relações advindas de pesquisas científicas que medeiam a transformação digital e a agricultura digital para a inovação do setor agrícola. Posteriormente, fomos para o objetivo geral, né, da pesquisa, que é avaliar por meio da literatura
a integração das temáticas de agricultura digital e transformação digital como ferramenta inovadora para o setor agrícola. Então, nós objetivamos, a partir dessas duas temáticas, um entrelaçamento desses termos, né, para ver quais artigos, quais retornos, essas bases às quais nós destacamos, elas iriam nos retornar, né, o que eles poderiam contribuir para essa temática. É uma pesquisa exploratória descritiva, com uma abordagem quantitativa, que a gente requer identificar os fenômenos e descrever de forma mais abrangente esses dois construtos. Nós utilizamos as bases Corpus, CAPES e Embrapa, isso, né, pelos critérios de qualidade e confiabilidade dessas bases, e a base da Embrapa até mesmo por ser uma base que traz assuntos inerentes à temática desenvolvida. Utilizamos um protocolo de pesquisa, que vai seguir posteriormente, para seguir uma pesquisa planejada e também poder replicarmos elas em momentos futuros, e dessa forma não utilizamos como fatores de exclusão a questão de idioma e a questão de ano de publicação dos artigos. Pode passar. Pode passar. Aí esse foi o nosso protocolo, que teve... Volta só 2 slides, por favor. Esse protocolo que foi utilizado, no qual já foi conceituado, transformação digital, agricultura digital, e nele nós delimitamos 4 critérios de exclusão. São os estudos duplicados, os estudos que não apresentam resumo nos seus descritores, dos descritores que nós selecionamos, os estudos que não estão disponíveis para download e os que não se enquadram no ambiente conceitual. Pode passar. Aí, diante disso, depois de toda essa busca, nós tivemos um total de 156 artigos retornados pelas bases. A partir do momento que fomos adotando os critérios de exclusão conforme o protocolo anterior, retiramos 13 que eram duplicados, posteriormente retiramos mais alguns e ficaram com 80 por conta do segundo critério de exclusão, que seria por não estar de acordo com a temática apresentada, com o ambiente que queríamos. Aí pode passar novamente. Por fim, retiramos desses 80 remanescentes, 18 que não estavam disponíveis para download, e depois retiramos mais 33 que não se enquadravam no ambiente conceitual. Ao final, tivemos 29 artigos científicos relacionando a agricultura digital com a questão da transformação digital. Mais 3 artigos após a leitura, que foi tudo manual, acrescentamos mais 3 artigos e tivemos, ao total, 32 artigos. Aí pode passar. Desse total de 32 artigos, nós tivemos 4 considerações que puderam ser levantadas após a leitura de todos. A primeira, pode passar novamente, diz respeito à relação das publicações por ano. Foi possível perceber que o início de publicações sobre essa temática se deram em 2002. Que entre 2005 a 2010 houve um gap nas publicações e nada se publicou sobre o tema, e não soubemos também identificar o motivo de não ter publicações nesse período, né? Não pode ser obtido isso pelos artigos. Posteriormente, em 2010, houve um crescimento linear das publicações. Em 2019, já houve um crescimento considerável. Isso pode ser justificado, né, pelas práticas agrícolas que já começaram a ser automatizadas, pelos novos recursos, como disponibilidade de redes de internet, de banda larga, de crescimento de sistemas de computação e atendimento à demanda de usuários. Aí pode passar. A outra consideração foi a questão da relação entre pesquisadores. Foram possível formar redes de pesquisadores, então são os nós, né? Esses pesquisadores representam os nós, e tendo 2
deles que interagem entre eles e permite que as pesquisas elas se repliquem, né? E são responsáveis, portanto, por agrupar e manter relações entre autores em busca de resultados para os estudos das temáticas. Aí a terceira consideração que foi possível perceber foi a relação dos termos, depois da leitura dos resumos e dos títulos, 92 termos se repetiam mais de 2, 3 vezes, sendo que a agricultura digital, foi possível perceber que ela é tratada anterior à transformação digital. Isso tudo porque a transformação digital ainda mostrou, por esses artigos, ser algo ainda recente a ser desenvolvida gradativamente. E, por fim, né, que foi a quarta consideração, foi conexões individuais dos termos. Pegamos aqueles termos que mais apareciam, e a agricultura foi o que mais ressaltou, sendo que os termos eram voltados para planejamento, para análise, para processos, e o termo processos foi um que provocou um vínculo relacional entre as temáticas. Foi, então, um alicerce para a transformação agrícola digital. Diante disso, foi possível perceber, né, que há sim um entrelaçamento entre esses termos, que a agricultura digital ela é uma realidade, que as tecnologias no campo é uma realidade, e que essa transformação digital ela traz um novo olhar para o mercado, mas que não se deve utilizar, né, se preocupar apenas com as novas tecnologias, com as novas gestões, com as novas técnicas, mas também se ter um olhar voltado para o cliente, voltado para uma entrega de valor, voltado para o conhecimento em si, para uma gestão do conhecimento que possa otimizar, que possa trazer melhorias, e que essa questão da transformação digital no cenário agrícola é uma perspectiva ainda que demanda alguns trabalhos, algumas discussões futuras, devido, né, a 2017, que tivemos um número maior de trabalhos relacionados à temática. Por fim, aí eu tenho as referências que eu utilizei nesse slide, e é isso, eu tenho a agradecer. Maravilha, Thaís. Primeiro, eu queria agradecer a sua participação, tá? E dos demais autores pela submissão do trabalho. E a gente ainda tem um minutinho agora para fazer perguntas. Eu tenho algumas, mas eu queria ver primeiramente se alguém tem alguma pergunta a respeito. Eu tenho uma curiosidade no trabalho da Thaís. Eu acho que talvez eu tenha perdido, mas qual foi o software que você utilizou para fazer a questão da análise das redes? Não, foi tudo manual. A gente não utilizou nenhum software, não. Foi tudo lendo os resumos e utilizando Excel mesmo. Tá, mas a análise dos nós das redes você fez utilizando qual tipo de software para fazer aquela figura? Ah, sim. Não, mas é porque essa questão foi uma outra autora que chegou a porque foi um trabalho do projeto de tese dela, que a Renata, e ela em cima, então eu não vou saber te falar, porque ficou por conta dela. Tá bom. Eu te pergunto isso porque a gente tem um especialista, inclusive, na sala, que é o professor Domingos, né? Não sei se ele vai poder participar ou não, mas ele é um cara especialista nesse assunto de bibliometria, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, porque o tema de agronegócio me interessa bastante, eu tenho alguns artigos publicados no assunto, e eu tenho um aluno que está fazendo uma dissertação justamente sobre transformação digital no cenário agro. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Primeiro, você enxerga que existe uma dualidade de agricultura digital e transformação digital, ou que nós temos, no fundo, é uma transformação digital que ele acaba sendo aplicada dentro de um setor agro? O que você acha disso? Eu acho que não é... Eu acho que um ajuda o outro ali, sabe? Complementa. Eu acho que a transformação digital veio para complementar a questão da agricultura digital. Chega, né, necessariamente ser uma dualidade, assim, é um complemento para que elas se desenvolvam e caminhem juntas. Tá, vamos lá. Se a gente tivesse falar em termos de filosofia de pesquisa, ontologia de pesquisa, a gente sempre pode falar do que a gente chama de domínio teórico e domínio objetivo, assim por dizer, né? Domínio substantivo e metodológico. Você não acredita que a transformação digital está mais no campo teórico de uma coisa que pode ser aplicada em indústrias, incluindo-se, por exemplo, a questão do agronegócio?
Ou seja, a tecnologia em si vai ser adaptada, algum tipo de informação que pode ser retirada, ou algum tipo de conhecimento ser colocado, mas no fundo, o grande arcabouço teórico não acaba sendo o mesmo? Só retomando, assim, você me perguntou se ela seria algo mais teórico? O que eu quero dizer é mais ou menos o seguinte, vamos lá, se a gente vai falando sobre métodos ágeis, utilizando o que o Diego apresentou, eles vão se aplicar em tipos de indústrias, certo? Mesmo que a gente pegue software como exemplo, você vai ter N tipos de empresas de software que vão ter que aplicar métodos ágeis. Por mais que eles tenham adaptações e pequenas coisas intrínsecas a cada um deles, a estrutura é semelhante, é a mesma coisa. Eu quero dizer, se a gente for para o lado do agro, será que a gente não tem um arcabouço teórico comum a todo tipo de transformação digital e que no agro a gente tem alguma adaptação e alguma seleção de tecnologia específica? Sim, né? Acaba que sim, porque temos que adaptar a esse novo contexto, senão não conseguimos ali atender, né, as demandas do cliente, ao mercado novo, que está em constante transformação. Tá. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, então. Na sua revisão sistemática, você utiliza muito o termo agricultura, mas dependendo do lugar onde a gente for analisar, e no caso o Brasil vai ser um desses, a gente vai ter lugares extremamente profissionais, onde existe uma homogeneização da produção agrícola, então, uma especialização, trabalho só com soja, ou só com triticale, ou basicamente, mas você vai ter um conjunto muito grande de médios a pequenos proprietários, em que eles não trabalham única e exclusivamente com agricultura, então você vai trabalhar ou com agricultura, gado de corte, gado de leite, suíno, ovino, caprino, ou seja, você vai ter um conjunto de diversificação na produção local, que a minha pergunta que eu faço é a seguinte: quando você fez a sua busca, você utilizou quase que exclusivamente agricultura digital, agricultura transformação tal, será que isso não dá um subconjunto na hora de você analisar os seus resultados? Ou seja, tem talvez um viés de uma coisa que não entrou na tua análise, porque você pegou a agricultura de forma muito pura? Na verdade, eu acho que a preocupação que nós tivemos no início foi só mesmo de agricultura 4.4, que foi o único outro termo, né, que também foi inserido como descritor. Esses outros aí que você acabou de dizer, é pensar mesmo. A gente não chegou a ter esse tipo de... Há uma outra pergunta, você falou sobre agricultura 4.4, e a gente volta para outra questão de nomenclatura. Será que existe uma indústria 4.0 que é comum e a agricultura 4.0 é a aplicação? Da mesma forma que existe a transformação digital, existe uma aplicação? Eles são entendidos, né, agricultura 4.4, agricultura digital, há um entendimento que são distantes, mas ao mesmo tempo eles também podem ser entendidos e compreendidos de maneira igualitária, e é isso que esse trabalho tentou realizar dessa forma. Maravilha, maravilha. Obrigado. Fiquei muito curioso para ler o seu trabalho final, tá? Quando estiver disponível, passa para a gente. Mais alguém tem alguma pergunta a fazer? Eu tenho, Felipe. Oi, Thaís. Maravilha. Você pode ligar a câmera para a gente ver? Oi. Thaís, é o seguinte, quando a gente fala em transformação digital, está mais conectado vamos supor, a uma determinada organização. A agricultura, pode-se imaginar que seria um conjunto de conhecimentos sobre quem está produzindo na agricultura. Quando você falou, não, porque a gente notou claramente que a agricultura digital apareceu, né, a parte de digital na agricultura apareceu antes da transformação digital. Mas será que não é um problema mais conceitual do que ser uma realidade da agricultura? Porque normalmente, mesmo nos Estados Unidos, a gente percebe o pessoal falando em agricultura digital, a pessoa com o tablet na mão e o trator fazendo as coisas. Ele acha que ele está fazendo e está utilizando o mundo digital para produzir mais rápido, com menos mão de obra, maior controle da qualidade do seu produto.
mas ele não está fazendo nenhuma transformação digital. Porque a transformação digital, ela envolve mudança cultural da organização. Você percebe que existe esse movimento no estudo que vocês fizeram, das pessoas envolvidas com a indústria da agricultura, que eles estão fazendo o caminho em direção à transformação digital, ou eles são apenas usuários de tecnologia que são consideradas tecnologias emergentes, né? Tecnologias envolvidas com a indústria 4.0. O que você considera nesse aspecto? Não sei se eu fui claro, mas eu tenho grande dúvida que não seja mais um conceito novo que começa a ser usado do que ser realmente uma transformação digital. Para nós, quando a gente fala em transformar, você transforma a cultura daquela determinada organização, em todos os aspectos, desde o estratégico até o nível operacional. E quando eu vejo isso nas grandes fazendas, eu só vejo no lado operacional. Eu só vejo os motores, os tratores, as colhedeiras, eu não vejo nada em relação à administração de toda a fazenda, de todo o conhecimento, de todas as tecnologias. Eles são mais usuários. Vocês não acham isso? Realmente, eles parecem, tanto é que ali até fala, né, que é uma questão gradativa, ainda está bem incipiente esse trabalho todo, de se falar em transformação, né? Ainda estão tentando se inserir nesse contexto. E foi isso que assim, né, retornou dessas bases, né, dessas três, porque também o trabalho por ter se limitado a essas três bases, talvez direcione também a esse resultado, né, que foi obtido, e como você disse, que é uma questão, às vezes, conceitual. Mas, realmente, percebe-se pouco, né, poucas transformações ainda nesse cenário. Eu não sei se eu Maravilha. Pessoal, vocês têm alguma última pergunta para a Thaís? Bom, se não tivermos outras perguntas, eu queria agradecer a todos os nossos apresentadores, aos demais que estiveram acompanhando a gente, vocês que estão acompanhando a gente no site da SBGC. Agradecemos pela participação, foi uma sessão bastante interessante, as discussões foram bastante úteis, e eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, eu pelo menos aprendi bastante. Muito obrigado a todos, hein? Obrigado, Felipe. Parabéns pela condução e a todos os participantes e autores. Sucesso. Tchau. Tchau, pessoal. Foi um prazer estar aqui. Obrigado. Um grande abraço para vocês. Boa noite, hein? Obrigado, pessoal. Valeu. Beijo daqui a pouco. Né, quando vocês vierem virtualmente para São Paulo, eu apareço na Uninove, né, Marcos? Tomar um café com a gente. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.